Olá, boa noite. Agora é noite aqui, então boa noite para você aí. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um economista que se tornou um grande desconhecido, um ignorado assim, pela história da economia. Injustamente. Eu vou falar de Karl Polanyi. Ele nasceu, Polasek, ele nasceu na Viena, na Áustria, né, descendente de húngaro. Esse Polanyi foi um filósofo social, historiador da economia, antropólogo econômico, sociólogo econômico, né, economista político, húngaro. É o cara, entendeu? Agora, por que razão ele é ignorado pela economia? Não é passado nos cursos de graduação, porque agora existe uma emergência tardia de economistas da linha liberal, né? Principalmente essa linha doentia, que começa aí com a economia austríaca. Eu até devo gravar aí um vídeo aí sobre essa questão da economia austríaca. Por quê? A questão da economia austríaca tem que fazer por comparação. E eu acho que nada melhor que comparar os ganhadores do prêmio Nobel de Economia de 73, que teriam sido Milton Friedman, que dividiu o prêmio com o Myrdal, né? Myrdal economia austríaco, sueco, né? Eu tenho que verificar aí. E os dois dividiram o prêmio. E o Myrdal achou o fim da picada, né? Porque ele não considerava o Milton Friedman um economista, ele era apenas um ideólogo, né? Agora, Gunnar Myrdal é economista. Se você ler as obras dele, e principalmente uma que pode ser até essa traduzida aí pela Abril Cultural, o cara, ele mesmo não se achava um economista do bem-estar, né, da social-democracia, mas era um economista muito bem posicionado, não tinha ele realmente não se relacionava bem com o marxismo, não entendia bem o que o Marx estava propondo, porque ele achava que Marx fazia apenas uma economia com base na economia de custos, né? Era uma economia, a mais-valia, ou seja, coisas que Marx tinha abordado, seriam fatores de custo. Então, seria o objetivo, né? Fatores objetivos de produção determinariam o custo, e aí o Gunnar Myrdal achou que isso não vinha ao caso. Bom, ao lado dele, foi ganhador do prêmio, foi o Milton Friedman. E o Milton Friedman, de fato, não é economista, é ideólogo. Eu tenho que abordar, talvez um dia, no confronto do pensamento desses dois. O que vem ao caso hoje é o seu Polanyi. Tá? Polanyi escreveu a obra mais importante do Karl Polanyi, é esse aqui. A Grande Transformação, as origens da nossa época, Karl Polanyi, né? Esse é um livro imperdível. Para quem estuda economia, não termine o curso sem ler essa obra aí. Porque ele analisa nesta obra os fatores que tornam o século XX ser o que é o século XX. O fato da economia ter abandonado o padrão ouro, isso a partir de Bretton Woods, né? Bretton Woods é 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, e aí o padrão ouro não podia subsistir. Então lá entra um outro padrão, que é o padrão dólar. Inicialmente estava atrelado ao dólar, como âncora, né? Como reserva de valor e tal. E os Estados Unidos garantiram, então colocava assim que por cada dólar havia um peso correspondente em ouro guardado em Fort Knox, que aliás é uma instituição privada lá. Bom, isso aí durou durante muito tempo e tal, até que em 73 os Estados Unidos deu o maior calote mundial, porque veja, vamos supor, eu tenho 100 dólares em mãos, né? Esses 100 dólares valiam um X de ouro, valiam
peso em ouro que os Estados Unidos garantiam. Em 73 ele disse, não, seus 100 dólares não valem mais nada em ouro aqui. Nós não trocamos mais nada, agora você compra 10% do ouro que valia se você quiser trocar. É câmbio flutuante. Então eles aplicam um calote, eles não entregam mais o ouro, né? Isso na época do Richard Nixon por conta dos petrodólares. Mas no caso, não vem o caso, vem o caso compreender que esses movimentos fazem parte da grande transformação econômica que o mundo vive desde aí, o século XX. Né? E o Karl Polanyi percebe esse tipo de situações. Ele conviveu com Lukács, né, que era um outro intelectual da região de Viena, da Áustria, né, e teve grande conjunto de amigos, pensadores e tal, com os quais ele se embebedou para construir o seu pensamento. Esse Karl Polanyi foi, quando ele publicou essa obra dele aí, sobre a transformação, grande transformação, primeiro tinha sido, estava uma situação ruim lá na Europa, porque tudo complicado na Europa, principalmente com a guerra e tal. E ele já antes havia sido expulso da Universidade de Budapeste. Então, em todo caso, ele tinha, veja, além da economia importante do Karl Polanyi, que ele tinha feito diversos cursos e fez doutorado em jurisprudência. Ele era um cara que conhecia também o direito, né? E conhecia a economia. Então publicou essa obra, A Grande Transformação, no ano de 1944, onde estava percebendo que a sociedade estava se transformando profundamente, né? Nessa transformação da sociedade, a obra dele explodiu, ele se tornou famoso e tal. Aí ele foi convidado para ir para os Estados Unidos, em 1947. Aí foi para lá e em 1947 ele foi para a Universidade de Colômbia, né? E agora veja, a esposa do Karl, ela tinha sido filiada ao Partido Comunista, entendeu? Daí o que acontece? Os Estados Unidos, com aquela loucurada deles do macartismo, acabou não dando visto para ele entrar lá. Daí que o Karl Polanyi foi para o Canadá, né? Foi para o Canadá, porque os Estados Unidos, com essa besteirada que não podia aceitar comunista, por causa do macartismo, até hoje os Estados Unidos ainda, eles se dizem os grandes paladinos da liberdade e tal, mas você não consegue visto lá se você tiver participado de um partido comunista. Então, é tudo balela, né? Tudo uma conversa mole para boi dormir. Como se diz no sul, né? Tertúlia flácida para acalanto bovino. Tertúlia é uma conversa, então tertúlia flácida para acalanto bovino. Resultado, o Karl Polanyi foi para o Canadá, né? E aí ele fazia uma viagem sempre, fazia uma ponte aérea ali entre Toronto e Nova York, para poder também dar aula em Colômbia, né? O que é interessante observar é o seguinte, que aqui no Brasil não tem muitas obras do Karl Polanyi, não tem. Quando eu fui para a Argentina, lá eu encontrei, inclusive, textos selecionados de Karl Polanyi. Diversos textos que ele escreveu, por exemplo, alguns textos muito importantes sobre o fascismo, porque ele está vivendo, ele escreve, por exemplo, em 1936, quando o fascismo está surgindo. E ele explicita o que é o fascismo em diferença, por exemplo, ao regime, ou, por exemplo, uma lógica socialista. Lendo Polanyi, você vai entender por que o fascismo é de direita, qual é a proposta do fascismo, né? Como um recrudescimento da ideologia de direita. Caso esse nosso chanceler brasileiro, esse Ernesto Araújo, né, tivesse lido Polanyi, ele não falaria um montoado de besteiras que ele fala, dizendo que o fascismo é de esquerda, né? Aliás, isso aí é aquele astrólogo lá dos Estados Unidos, né, que é o cidadão infeliz lá, né, esse Olavo de Carvalho, que fica repetindo esse tipo de idiotice. Fascismo é uma estruturação do pensamento de reinforcement,
Quer dizer, ele é um recalque do sistema capitalista. O capitalismo não funciona por uma série de razões, porque tem greve, por causa disso, por causa daquilo. Então você precisa recalcar, reforçar, bater o martelo em cima do capitalismo, para que ele possa continuar sobrevivendo. Então, só que você aí tolhe a possibilidade de um pensamento diverso, você daí mantém todo mundo ordenado. Por isso que o fascismo tem tudo a ver com a manutenção da ordem. Vejam, o fascismo italiano, você tem os caras andando com pato de ganso, né, no exército, tal, que o Hitler ficou admirado e também imitou na Alemanha. E essa ideia do exército organizado, tal, né, das fábricas todas organizadas, os trabalhadores podem fazer greve? Não! Fazer greve faz parte do pensamento socialista. Os trabalhadores defendeu, né, no fascismo não tem fazer greve. Vai fazer greve, leva uma bota na cara. Leva uma voadora. Né? Então veja bem, Karl Polanyi é um dos maiores economistas que refletem a situação da economia contemporânea. Infelizmente, é um autor completamente ignorado. As pessoas passam ao longe dele, né? Nem sabem quem é ele. Eu encontrei um trabalho quando eu estava como conselheiro do Corecon Paraná. Eu fui até, se não me falha a memória, Natal, ou então, eu não lembro mais onde é que teve um congresso do Corecon, né? Que era o congresso, a reunião, congregação ali dos Corecons de diversos países. E me lembro que teve um trabalho que foi premiado que era a respeito da economia do Karl Polanyi. Você veja, coisa difícil, rara de acontecer, né? E lá aconteceu e foi premiado. Então, quando a gente vai querer falar de antropologia econômica, economia, pensamento econômico, não se esqueça, Karl Polanyi. Infelizmente não dá jeito, não dá condições da gente pegar aqui aprofundar o pensamento dele. Então o que eu posso fazer nesse vídeo aqui? Sugestão para que você procure, entenda, leia, né? E não basta apenas procurar informações superficiais. Por exemplo, aí o Wikipedia dá informações em português que são muito fracas, né? Em inglês está um pouquinho melhor, mas mesmo assim, a gente deveria ler. Infelizmente, em português, a literatura é muito, muito frágil. Compre em espanhol. Em espanhol tem bastante coisa do Karl Polanyi. Você consegue entender bem e tal, e vale a pena. Tanto se você for estudar na área do direito, da sociologia e da economia. Né? Karl Polanyi, um economista olvidado e que não merece estar na categoria dos esquecidos. Tá bom? Karl Polanyi, grande transformação é o começo da coisa. Um abraço.